Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai explorar o que eu gosto de chamar de arquitetura oculta do nosso corpo. Boa. Sabe aquele movimento rápido que você faz para pegar algo ou quando levanta uma caixa um pouco mais pesada? Sim. Pois é, existe um sistema complexo ali trabalhando para que a gente não se desmonte no processo. E no centro desse sistema tem um músculo que, olha, a maioria das pessoas nem sabe que existe. Hoje, com base num documento de anatomia que a gente analisou, vamos desvendar um segredo da engenharia do nosso corpo. Um músculo que age como um cinto de segurança interno e um motor de rotação, tudo ao mesmo tempo. Exato. Estamos falando do oblíquo interno, e o material que a gente viu revela como essa arquitetura escondida é a chave para quase tudo que a gente faz em pé. Ok, vamos mergulhar nisso. O brilhantismo do sistema como um todo. Não é sobre um músculo isolado, mas uma peça perfeitamente integrada numa máquina, sabe? Perfeito. A forma como ele colabora com as outras camadas é, assim, uma aula de biomecânica. Então vamos começar pela localização, porque o próprio nome já entrega que ele é interno, mas onde exatamente? Certo. O documento descreve que ele fica logo abaixo do oblíquo externo. Para enxergá-lo, seria preciso cirurgicamente cortar e afastar essa primeira camada. À primeira vista, parece uma complicação, né? Por que ter várias camadas em vez de um músculo só, grande e forte? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta está na engenharia de materiais. Tipo de verdade. Pense numa folha de madeira compensada ou em fibra de carbono. Ok, a força desses materiais vem justamente das múltiplas camadas com fibras em direções diferentes. Se todas as fibras fossem no mesmo sentido, o material seria forte numa direção, mas quebraria fácil se a força viesse de outro ângulo. Entendi. A parede abdominal usa o mesmo princípio. Essa estrutura em camadas dá pra gente força e estabilidade em todos os planos de movimento, principalmente na rotação. Espera um pouco. O documento está dizendo que as fibras do músculo de cima, o oblíquo externo, correm numa direção, e as do músculo de baixo, o interno, correm na direção oposta. Isso soa contraintuitivo. Parece, né? Parece que eles estariam trabalhando um contra o outro. E aí que tá a genialidade do design. Eles não trabalham um contra o outro. Eles trabalham juntos, formando um X funcional que cruza o nosso abdômen. Um X? Correm na direção de quando você coloca as mãos nos bolsos. Ah, sim. Para baixo e para dentro, em direção à linha média. Certo, consigo visualizar isso perfeitamente. Para baixo e para o meio. Agora, o oblíquo interno faz o oposto. Suas fibras também correm para baixo, mas para fora, se afastando da linha média. A analogia usada é que elas formam o telhado de uma casa. Interessante. Então, em vez de se cancelarem, elas criam uma parceria poderosa. Para girar o tronco para a esquerda, por exemplo, não é só o músculo do lado esquerdo que trabalha. Não. Não. Na verdade, é o seu oblíquo externo do lado direito que se contrai junto com o seu oblíquo interno do lado esquerdo. Eles formam uma alça de força diagonal. Uau! Então é uma ação coordenada que cruza o corpo. Isso muda completamente a forma como eu pensava sobre fazer abdominais. Não é só sobre o músculo de um lado ou do outro. Precisamente. É um sistema de tração e controle. E quando os músculos dos dois lados, tanto internos quanto externos, se contraem ao mesmo tempo, O que acontece? eles criam uma compressão uniforme ao redor do abdômen. Agem como um espartilho natural, sabe? Aumentando a pressão interna e, como a gente vai ver mais tarde, protegendo a coluna. É a personificação do nosso motor de rotação. Ok, se essas fibras funcionam como cabos de aço em direções opostas, a grande questão é: onde esses cabos estão ancorados para ter a força de torcer um tronco inteiro? O documento nos dá a resposta, detalhando a origem do músculo. Exato. Os pontos de fixação. Ele lista 3 pontos principais: a crista ilíaca, a fáscia tóraco-lombar e o ligamento inguinal. Para quem não é da área, crista ilíaca soa só como mais um osso do quadril. O que tem de tão especial nesse ponto? A crista ilíaca é a borda superior do osso pélvico. É uma âncora fenomenal porque a pelve é uma estrutura óssea incrivelmente estável e forte, entende? Certo, uma base firme. Isso. Ancorar o músculo ali dá uma base sólida para ele puxar a caixa torácica, que é muito mais móvel. Já o segundo ponto, a fáscia tóraco-lombar, é uma lâmina grossa de tecido conjuntivo nas costas.
nas costas. Sim. E essa conexão é crucial, pois integra o oblíquo interno com os músculos poderosos da lombar. Ele não está só ligado na frente e nos lados, ele está amarrado nas costas também. Então ele está conectado à estrutura da pelve por baixo e à das costas por trás. E o ligamento inguinal. O ligamento inguinal, ali na região da virilha, serve como a borda inferior da parede abdominal. A fixação ali garante a integridade, a tensão de toda a parte de baixo do abdômen, é quase como a fundação de uma parede. Que complexo! Juntos, esses 3 pontos criam uma base de sustentação extremamente ampla e robusta. Certo, essa é a base. E para onde esses cabos vão? Onde eles se inserem para realmente mover alguma coisa? O documento menciona as últimas 3 costelas, da 10 a 12, e algo chamado linha alba, através de aponeuroses. Isso. Esse segundo termo não é nada intuitivo. O que exatamente é uma aponeurose? É uma ótima pergunta, porque é um conceito fundamental aqui. Uma aponeurose é essencialmente um tendão, só que em vez de ter o formato de um cordão, como o tendão de Aquiles, ela é uma lâmina larga e chata de tecido fibroso. Ah, como uma folha? Exato. As fibras musculares do oblíquo interno não chegam diretamente até o centro do abdômen. Elas se transformam nessa lâmina de tecido, a aponeurose. Imagina que o músculo é um conjunto de cordas grossas e a aponeurose é a lona de uma vela que essas cordas puxam. Que ótima analogia. Então a força do músculo é distribuída por essa lona. Exatamente. E essa aponeurose se funde no centro com as aponeuroses dos músculos do outro lado, formando a linha alba, aquela linha vertical que algumas pessoas têm bem definida, sabe? Sim, sei. Esse sistema permite que a força de contração seja distribuída de maneira uniforme por toda a parede abdominal, em vez de criar um ponto de tensão que poderia se romper. É um sistema de distribuição de força. Temos o motor, a arquitetura e o chassi. Agora, o sistema de comando, a fiação. Como o cérebro sabe qual combinação de oblíquos usar para um movimento específico? A fonte nos diz que a inervação vem dos nervos tóraco-abdominais, que são ramos dos nervos espinhais de T6 a T12. Mas o detalhe mais importante é que essa inervação é compartilhada. Compartilhada. Como assim? Os mesmos segmentos da medula espinhal que controlam o oblíquo interno também enviam sinais para o oblíquo externo e para o reto abdominal, o famoso músculo do tanquinho. Isso reforça a ideia de que eles não foram projetados para agir sozinhos. De forma alguma. O cérebro não pensa em termos de contrair o oblíquo interno esquerdo. Ele pensa em movimentos. Girar para pegar a chave. Certo. O sistema nervoso, então, calcula e envia um padrão de sinais coordenado para todos os músculos necessários para executar essa tarefa de forma suave e controlada. É um controle neurológico totalmente integrado. É impressionante a complexidade. Tentar manter tudo isso organizado. Origens, inserções, nervos específicos, ações sinérgicas. Parece um desafio monumental. É bastante coisa. Fica claro por que estudantes da área da saúde passam noites em claro tentando memorizar cada detalhe. É um volume de informação, assim, absurdo. E ter uma forma de organizar e testar esse conhecimento é o que separa quem realmente entende de quem só decora, né? Falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Retomando, a gente já montou um músculo, entendeu a arquitetura, os pontos de ancoragem e o sistema de comando. Vamos agora juntar tudo isso para falar da aplicação prática, suas funções. O documento destaca 2 principais, começando pela mais óbvia, mover o tronco. Sim, a flexão e a rotação. E agora a gente consegue entender como ele faz isso. A rotação, como a gente discutiu, vem daquela alça de força diagonal que ele forma com o oblíquo externo do lado oposto. A tal colaboração. Isso. É a colaboração entre as camadas que produz o torque. Para flexão, quando os oblíquos internos de ambos os lados se contraem juntos, eles puxam a caixa torácica para baixo em direção à pelve, ajudando a curvar o tronco para frente. Certo.
essa é a função de movimento. Mas o documento apresenta uma segunda função, que talvez seja ainda mais fundamental. A compressão das vísceras internas. Isso soa um pouco intenso. O que significa na prática? Significa que ele é o principal responsável por manter tudo no lugar e gerar o que a gente chama de pressão intraabdominal. E aqui a gente volta à ideia do cinto de segurança interno ou cinta de musculação natural. Faz sentido. Sim, a flexão e a rotação. E agora a gente consegue entender como ele faz isso. A rotação, como a gente discutiu, vem daquela alça de força diagonal que ele forma com o oblíquo externo do lado oposto. A tal colaboração. Isso. É a colaboração entre as camadas que produz o torque. Para flexão, quando os oblíquos internos de ambos os lados se contraem juntos, eles puxam a caixa torácica para baixo em direção à pelve, ajudando a curvar o tronco para frente. Certo, essa é a função de movimento. Mas o documento apresenta uma segunda função, que talvez seja ainda mais fundamental, a compressão das vísceras internas. Isso soa um pouco intenso. O que significa na prática? Significa que ele é o principal responsável por manter tudo no lugar e gerar o que a gente chama de pressão intraabdominal. E aqui a gente volta à ideia do cinto de segurança interno ou cinta de musculação natural. Faz sentido. Quando você vai levantar um objeto pesado, instintivamente você prende a respiração e contrai o abdômen, certo? Com certeza. É um reflexo. O que você está fazendo nesse momento é usar o oblíquo interno, junto com outros músculos do core, para comprimir o conteúdo abdominal. Isso transforma a sua cavidade abdominal num cilindro rígido, pressurizado. Um cilindro? Isso! E esse cilindro funciona como um suporte pneumático para sua coluna lombar, mas por dentro. Ele alivia a carga sobre os discos e vértebras, protegendo a sua coluna de lesões. Então, toda vez que eu tuço, espirro ou até dou uma gargalhada, esse músculo entra em ação? Vigorosamente. Todas essas são ações de expiração forçada. Para expulsar o ar com força, o oblíquo interno se contrai, empurra as vísceras para cima contra o diafragma, que por sua vez comprime os pulmões e expele o ar. Uau! Ele também é fundamental em processos como parto e evacuação, que dependem desse aumento de pressão. Portanto, ele não apenas move o esqueleto, ele gerencia a pressão e o suporte dos nossos órgãos. Então, para resumir o que a gente viu, o que começou como uma análise de um músculo escondido
se revelou uma aula de engenharia biomecânica. Totalmente. O oblíquo interno está longe de ser secundário. Ele é a peça central da arquitetura de suporte do nosso corpo. Essa posição estratégica e a direção engenhosa das fibras são a chave para a dupla missão dele: ser um motor de movimento e um protetor do nosso núcleo. A síntese final é que o oblíquo interno é um exemplo perfeito de como a forma segue a função na anatomia. A estrutura dele não é aleatória, sabe? Ela é precisamente projetada para resolver um problema complexo. Qual o problema? Como ter um tronco que seja, ao mesmo tempo, incrivelmente forte, capaz de gerar rotações poderosas, flexível para a gente se mover em todas as direções e estável o suficiente para proteger nossa coluna e órgãos. Ele é a camada intermediária que conecta e equilibra todas essas forças. Isso levanta uma questão importante. Considerando essa função de compressão e suporte, como a fraqueza ou uma lesão nesse músculo que parece tão escondido poderia impactar não apenas a capacidade de girar o corpo, mas também atividades diárias que dependem da pressão abdominal, como tossir, rir ou até mesmo levantar de uma cadeira? É uma ótima pergunta. Fica o pensamento para reflexão.